Fala, gente! Blend de informações de domingo, tá? Um domingo triste, estamos de luto e nós vamos falar sobre esse acidente envolvendo o ônibus dos torcedores do Corinthians que foram a BH acompanhar o empate do Timão com o Cruzeiro. 7 mortos, muitos feridos. Nós vamos falar sobre isso. Tem também o mercado da bola do Corinthians, Gustavo Mosquito e Wesley renovando. Vou falar para vocês sobre esse assunto. E tem duas informações importantes. Adson liberado para exames médicos, deve deixar realmente Corinthians. E também vamos falar sobre os treinos táticos de Vanderlei Luxemburgo, que poucas vezes ocorre. Eu tenho mais informações sobre o assunto, tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente, um domingo bem triste, confesso que realmente acordei e fiquei até emocionado quando acordei hoje pela manhã para a escola bíblica dominical e me deparo com a notícia dos 7 mortos, né, vítimas fatais, mais dezenas de feridos no ônibus envolvendo, né, uma das caravanas do Corinthians que foi a BH acompanhar o empate do Corinthians com o Cruzeiro por 1-1. Emociona porque eu já fiz parte de muitas caravanas na minha vida, inclusive pro Mineirão, tá? Pro próprio Mineirão. Já estive lá já no Mineirão, caravana, o pessoal sabe, comendo na marmitinha ali. Eu lembro o Elton, não sei se vai estar assistindo esse vídeo, a gente, o Nex, né, a gente comendo ali na mesma marmitinha ali no Mineirão. Então já participei, né, de muitas caravanas e isso emociona porque é algo que realmente mexe com todos nós, né? Foram 7 mortos, vítimas fatais. A gente, né, deseja que Deus venha consolar o coração de todos os familiares. Nós vamos estar orando também por esses, né, feridos, né, que infelizmente né, todos, né, os envolvidos e infelizmente, né, perdemos, né, 7 vidas e agora orar para que, né, esses que estão aí feridos nada venha ocorrer também de mais grave, tá? Informações sobre o assunto, tá? Importantes. A Agência Nacional de Transporte Terrestre diz que o ônibus que levava os torcedores do Corinthians não podia fazer viagens interestaduais e, portanto, estava irregular. O veículo, né, que capotou na madrugada aí de hoje e deixou aí 7 mortos e mais feridos. A NTT, né, disse que o veículo da empresa CM Transportes não tem registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. Com capacidade aí para 46 passageiros, né, o ônibus o ônibus estava com 43, né, pessoas, 43 torcedores, informou a Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo matéria que eu estava acompanhando no UOL agora, alguns torcedores sobreviventes, né, falaram que o motorista, antes, né, poucos, né, minutos, segundos antes do acidente, relatou problemas nos freios, né, e perdeu o controle do veículo por volta aí das 10 para as 3 da manhã. Tá? Uma das sobreviventes afirmou que o motorista não morreu e foi levado para o hospital para tratar os ferimentos. Tá? A Semitransporte tem sede lá em Jacareí e atua no setor do turismo há 12 anos. A reportagem do UOL entrou em contato com o motorista, mas ele estava sem acesso ao telefone pela manhã. O ônibus levava torcedores de 2 organizadas do interior paulista, tá? Que foram a Minas ver o jogo. 4 mortos eram da Coringão Chopp, tá? 3 da subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba. Um dos sobreviventes está em estado grave no hospital lá em Belo Horizonte. Os demais foram levados ao Hospital Regional de Betim, tá? A Polícia Civil ainda investiga aí as causas do acidente. Momento muito triste, tá? E, enfim, o ônibus pegou muita velocidade, o motorista não conseguiu frear. Um dos sobreviventes, né, avisou, informou, né, falou que o ônibus capotou 4 vezes. Enfim, uma situação realmente
muito triste, né? Os clubes, torcidas prestando homenagens, enfim, né? Não tem muito o que dizer, que Deus possa abençoar a todos nesse momento, consolar aqueles que perderam seus familiares, e a gente está orando agora pelos sobreviventes. Você viu aí que tem gente em estado grave, né? Então vamos orar para que realmente essas pessoas que sobreviveram, né, possam realmente se recuperar, tá bom? Esse é um momento triste aí do blend de informações. Falando agora de futebol, renovação de contrato, ontem o gerente de futebol do Corinthians, o Alessandro, confirmou algumas coisas, tá? Importantes. Eu só consegui confirmar duas delas, aliás, o Mosquito também já havia informado, né, da sua renovação com o Corinthians, vai até o final de 2026 o novo contrato do atacante, que voltou ontem, o Mosquito, né? Brilhou, né? Foram exatamente 297 dias, né, afastados aí do futebol, o Mosquito, por conta de uma cirurgia ligamentar no joelho. O rapaz voltou com tudo, marcou o gol salvador do Corinthians de cabeça, se jogou, ele voou, literalmente o Mosquito voou e salvou o Corinthians da derrota contra o Cruzeiro. O Corinthians que realmente não jogou nada, não fez uma boa partida, e o Mosquito salva com uma boa jogada, boa não, boa foi a jogada do Romero. A jogada maravilhosa foi do Moscardo, jogada boa do Romero e o gol do Gustavo Mosquito, empatando a partida, que deve renovar com o Corinthians, tá? Aliás, ele falou um pouco sobre isso. Tudo certo, como eu havia falado já na TV Corinthians, né? Estou fechado com o Corinthians aí, né? Até o mês de 26. Só falta agora as questões burocráticas mesmo, documentação, mas tá tudo certo. Aquele lance da confiança do jogador, primeiro lance, acho que o cara faz uma falta em você, até meio por trás ali e tal. É isso, é meio que apanhando para ganhando confiança. Exato, jogo truncado, jogo difícil, né? A gente sabe que jogar aqui sempre é difícil, com o apoio da torcida deles. E é isso, pegando confiança durante o jogo. Eu vou te falar que eu nem sei se eu estava tão preparado fisicamente para jogar todo esse tempo. Eu não fiz nenhum coletivo desde quando eu voltei, né? Porque um jogo atrás do outro também não tinha muito tempo. Aí, ó, depois nós vamos falar dessa questão do coletivo. O Mosquito que falou aí que tá tudo certo, renovando com o Corinthians. O Wesley, eu trouxe a informação essa semana, tá? No início da semana, eu trouxe que o Corinthians havia iniciado as negociações para renovar com o Wesley. Então, falei que o Veríssimo jogaria jogo ontem. A gente vai, né, acertando tudo durante a semana, inclusive o treino tático. Você acha que seria a única informação que eu não teria acertado? As fontes passando tudo certinho e eu ia errar essa do treino tático? Eu vou falar e tenho novas informações sobre essa questão do treino tático, que o Vanderlei tem feito muito pouco no Corinthians, né? Na maioria das vezes não faz aqui ainda nesse blend de informações. O Wesley renovando, o Mosquito renovando, o Bruno Mendes ainda não tem informação, tá? Mas queria confirmar esses dois aí para você. Sobre o treino tático, agora sim, vocês viram aí o Mosquito falando que foi para o jogo sem nenhum coletivo, tá? O Vanderlei foi questionado sobre isso ontem. O Vanderlei andou falando que, né, andou discordando da minha informação, direito dele, claro, de que ele realiza treinos táticos. Primeiro, é bom a gente lembrar o que eu disse e o que eu não disse. Eu não falei especificamente do jogo contra o São Paulo. Eu falei, na maioria dos jogos, antes dos jogos, não há treinos táticos e o Vanderlei acaba avisando os jogadores somente no dia do jogo. Eles ficam descobrindo se eles descobrem se eles vão jogar ou não. Isso tem causado um incômodo, tá? Então, tem sim jogadores, né, que me passam isso, tá, Vanderlei? Tem sim. E outra coisa importante no caso aí do Vanderlei, o campo fala, o Corinthians realmente não tem jogado nada, não faz uma triangulação, não tem uma saída de bola, só vive de chutão para frente. Mas a informação que eu passo é de fontes realmente que sempre, né, me passam informações certeiras, nunca errei com elas e não seria dessa vez. Após o Luxemburgo fazer o desabafo, né, em relação à minha pessoa, não citou meu nome, mas foi para mim a questão ali dos treinos táticos. É bom lembrar que contra o São Paulo eu falei que houve um treino antes deles irem para a Neoquímica Arena, mas não foi tático, foi cobrança de pênaltis, tá? Ele fez ali uma engana que eu gosto e depois os jogadores ficaram treinando pênaltis. Essa é a verdade. Eu estou com a verdade, pode ter certeza disso,
tá? Tanto que o Vanderlei está incomodado e quer descobrir quem passa informação para mim. Outra coisa, uma fonte hoje, depois do Vanderlei aí ficar incomodado, me disse o seguinte: Samir, você deu lá a questão do treino tático, uma fonte importantíssima, tá? Falou assim para mim, você não mentiu, é a pura verdade. Então eu já tenho, cada dia que passa, aumentam as fontes dizendo que o Vanderlei não realiza treinos táticos na maioria das vezes no Corinthians e que tem levado tudo na conversa, né, na maioria das vezes, e a gente vê o resultado dentro de campo. O desempenho do Corinthians realmente não é legal. Pode até ter alguns resultados, como teve nos 11 jogos, mas realmente não tem tido performance, não tem havido desempenho. Então, isso que eu queria passar para vocês, hein? Mais uma fonte importantíssima me falou hoje que não há treinos táticos, na maioria das vezes ele não treina o time taticamente, tá? E basta vocês ver o Mosquito aí falando, né? Você acha que foi coincidência o Mosquito falar que não teve coletivo? Se você poupa os jogadores, vai utilizar um time reserva, faz um coletivo com os reservas, pelo menos. Gente, vocês acham que é coincidência isso? Não existe coincidência. É mais um jogo da maioria. Não são todos, claro, não é 100%. Nunca falei que é 100%. Mas deixei claro e não volto atrás. É na maioria dos jogos que não há treino tático. O Vanderlei não faz treino tático na maioria dos jogos e escala o time simplesmente avisando os jogadores no dia do jogo. Tá bom? Essa é a informação que eu tenho. Essa é a verdade. E o Vanderlei pode falar o que ele quiser, tá? Ele com a verdade dele, ele com a minha, tá bom? Mas todo mundo em volta ali sabe quem está com a verdade verdadeira. Mais uma fonte afirmando que não há treinos táticos no Corinthians, hein? O campo fala, as fontes falam, os atletas falam, todos falam. Deixa o seu like aqui. Encerrando esse vídeo para falar do Adson. O Adson realmente está deixando o Corinthians. Ontem foi retirado, né, do jogo, não ficou nem no banco de reserva, seria titular contra o Cruzeiro, com certeza. O Adson recebeu uma proposta do Nantes, né, da França. O Corinthians vai receber 5 milhões de euros, tá? Pelo Adson. 5 milhões de euros vai dar 27 milhões de reais, mais grana entrando aí no Corinthians. O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do Adson. Ontem a gente avisava que o Corinthians ficaria com 20% ou 10%, tá? Mas pelo que o Alessandro falou, acho que, né, tá desfeita a dúvida, o Corinthians vai ficar aí com 20%, né, do atleta e vendendo aí 50% por 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, tá? Então o Timão vai ficar aí com uma venda futura aí de 20% em relação ao Adson, tá? Informação hoje é que ele já foi liberado para fazer exames médicos, tá bom? Então ele não deve mais vestir a camisa do Corinthians. Desculpa, gente, a não ser que ele venha a ser reprovado nos exames médicos, que eu acho bem difícil. Vai assinar um contrato de 5 anos com o Nantes, né? Ou seja, até 2028, e deixa o Corinthians aí para disputar a primeira divisão do campeonato francês, tá? Hoje o Nantes é o 16º colocado, tá? Ou melhor, foi o 16º colocado do último campeonato, né? Na última temporada. Nessa edição, o Nantes iniciou aí com 2 derrotas em 2 jogos, então o Adson chega lá para ver se melhora, né, o desempenho técnico também do Nantes. Então é isso, Adson já liberado para exames, tá? Só não vai ser jogador no Nantes e se realmente não for aprovado, que a gente acha bem difícil. Mais uma venda no Corinthians. Deixe seu like aqui, seu comentário é muito importante, inscreva-se no canal, ative as notificações, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Amanhã tem vídeo especial logo pela manhã, tá? Às 6 da manhã, fica ligado. E tem também mais blend de informações à tarde, café da Fiel no fim de tarde, início de noite, tá certo? Dá uma olhada aqui no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada no Quai, vídeos curtos a todo momento. Deixa o likezão, um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, Deus abençoe, valeu.